De volta já aqui com o Bem Assim, agora vamos falar sobre varizes, esse assunto, gente, que às vezes incomoda bastante, muda até a autoestima de muitas pessoas, especialmente das mulheres. Olha só, viu, ao se pensar, em tratamento de varizes, é muito natural que venha à nossa cabeça as cirurgias e longo um período de repouso até a recuperação completa. No entanto, gente, devido ao avanço da tecnologia, esse tipo de tratamento perdeu espaço para a chegada de técnicas não invasivas que permitem uma recuperação muito mais simples e natural. Quem conversa com a gente agora aqui no estúdio sobre esse assunto é a doutora Meire Falcão. Ela que é cirurgiã vascular e angiologista. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Doutora, é muito comum mesmo, né? Sim. Quando a gente pensa em varizes, acho que o pessoal já leva logo a cabeça. Meu Deus, eu precisava passar por uma cirurgia. Exatamente. Ficar não sei quantos dias em casa, né? Toda enfaixada, com a perna para cima. E isso era um fator muito limitante. Então a pessoa às vezes ficava com um problema ali, com aquela veia estufada, sofrendo com dor, mas o medo da cirurgia impedia de fazer o tratamento. E realmente, de fato, por muitos e muitos anos, essa foi a principal forma de tratamento das varizes, o tratamento cirúrgico, porque não existia outra forma de retirar essa veia doente. E a medicina está em constante evolução. Então hoje, assim, a gente pode ter a convicção que a cirurgia vem perdendo espaço. A gente hoje consegue substituir a cirurgia com um tratamento com laser. Então, até mesmo aquelas varizes mais calibrosas, né? Quem tem varizes já viu falar, tem um problema de safena, dilatada, doente e tal, que aí sim, esse tipo de varizes só tinha forma cirúrgica de tratar. Hoje, não é mais a cirurgia a principal forma de tratamento. Os guidelines internacionais que norteiam os tratamentos, né, de todo mundo, hoje a principal recomendação 1A, padrão ouro do mundo, tá? Termoablação, que é o nome técnico que a gente usa para usar com laser. Então, doutora, desculpa, pode continuar. E esse é um tratamento que nem precisa mais fazer no hospital. No próprio consultório? No próprio consultório a gente consegue tratar. Então, assim, hoje evoluiu muito. Então, antes a gente fazia termoablação em ambiente hospitalar, né? Já é uma grande evolução. Sim. Hoje a gente evoluiu um pouco mais e a gente consegue tratar esses pacientes em nível ambulatorial. Gente, muito interessante. O que eu queria perguntar era sobre esses tratamentos não invasivos. Tem diversos tipos? Sim. Vai ser adequado para cada caso, um tipo específico? Exatamente. Na verdade, quem dita o tratamento que a gente vai fazer é o vaso. Então, cada tipo de veia tem um tratamento específico. E às vezes, num paciente só, a gente precisa fazer várias técnicas diferentes. Então, é comum, como a doença venosa é uma doença bem complexa, é normal o paciente, o mesmo paciente tem veia grossa, veia fininha, microvarizes, veias um pouco mais internas. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico? Como é que a gente sabe? Então, não é só olhando. A gente primeiro precisa fazer toda uma avaliação, exame de ultrassom para poder entender essa doença, fazer literalmente um quebra-cabeça de tratamento. Então, mas mesmo assim, mesmo o paciente tendo uma doença avançada, vários tipos de vasos numa mesma perna, a gente consegue associar essas diversas técnicas. Então, por exemplo, se eu tenho uma safena doente, eu vou lá, faço laser endovenoso. Mas eu tenho ali também um vasinho pequeno, microvariz, eu faço um outro tipo de laser transdérmico para esse vaso. Às vezes tem algumas veias que estão um pouco mais profundas que nem o laser endovenoso consegue tratar, nem o laser transdérmico. A gente vai lá e faz espuma, que é uma outra técnica. Então a gente vai dessa forma montando esse quebra-cabeça. E o melhor, o paciente não precisa ficar de repouso. Não tem corte na perna, então não vai ficar com cicatriz, nada disso. É um tratamento que a gente consegue fazer hoje. No outro dia, o paciente consegue trabalhar, dirigir, fazer suas coisas. Quem é mãe? Né? A primeira coisa, que é muito comum, a doença realmente afeta mais as mulheres, tende a piorar depois da gestação. Imagine, você acabou de ter filho, está com a perna cheia de varizes, menino para cuidar, trabalho, vai parar para fazer cirurgia? Parar 15 dias para se recuperar. Não dá, né? Então, até mesmo essas mulheres que têm filho pequeno, conseguem dar conta de tudo e não deixar a sua saúde de lado. Muito bem, gente, eu tenho aqui um dado que é até assustador, viu? Olha, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, 145 mulheres são internadas a cada dia no Brasil para tratamento de varizes. Tem como, doutora, a gente prevenir? Então,
sim e não. Porque a doença venosa é genética. Então, assim, quem nasce, eu brinco assim, quem nasce com esse defeito de fábrica não tem para onde. Né? Mas, assim, mesmo você tendo uma doença genética, isso não é sinal de condenação, de que eu estou condenada para o resto da vida. De jeito nenhum. Você consegue, apesar de ter a doença, não sofrer com ela. Eu brinco assim que o sofrimento é opcional, né? Porque tem tratamento, a gente consegue tratar de uma forma mais segura, menos invasiva. E esse número muito alto realmente porque a cirurgia foi por muitos e muitos anos a principal forma de tratamento. No SUS, infelizmente, não tem esses tratamentos modernos, né? Assim, muitos convênios não cobrem esse tipo de tratamento. Então, por isso que ainda a cirurgia é a principal forma de tratamento e, infelizmente, só cirurgia não vai resolver, né? Uma mesma paciente, imagina essa mesma paciente que eu falei que tem vários tipos de varizes. Só uma técnica é insuficiente para tratar. Então, por isso que é um problema complexo, que realmente, como você falou no início, mexe demais com a autoestima da mulher, né? Às vezes, na hora de escolher uma roupa, quem escolhe não é a gente, é as varizes. Como é que eu vou botar a perna de fora? Como é que eu vou, né, usar essa roupa aqui, porque vai aparecer aqui, fica desconfortável. Fora que, assim, não é um problema estético, tá? Não é um problema estético. É uma doença que tem uma repercussão estética. Era exatamente o que eu ia colocar. Muitas vezes a gente e outras pessoas acreditam que é um problema apenas estético. E não, envolve saúde também, Sim, né? Exatamente. É saúde, é uma doença que tem uma repercussão estética. Então, muitas vezes a mulher deixa um pouco para lá porque não dói, não incomoda. Aí tá ali, eu boto uma calça, eu boto um vestido longo, escondo, né? Só que essa doença ela vai progredindo, ela vai piorando ao longo da vida. E aí, às vezes, o paciente vai procurar um médico já numa fase mais avançada, né? Já com sequela, ou quando tem alguma complicação, ou quando a perna já está doendo, já está inchada. E é muito pior tratar o paciente numa fase mais avançada. Né? É muito melhor tratar pouco do que tratar muito. Muito bem. E aí, né, assim, quais que são os sinais ou até mesmo os sintomas de que, caramba, eu preciso ir buscar um especialista e iniciar um tratamento quanto antes? Na verdade, eu digo, apareceu um vasinho, tem que tratar. Já vai logo, tem que tratar, né? Porque esse um vasinho é só a ponta de um iceberg. Então, às vezes, é comum o paciente chegar no consultório com a queixa só estética. Eu não sinto nada de dor na perna, não tenho nada disso. E quando a gente faz a avaliação detalhada, faz o exame de ultrassom, detecta lá, tem um veio aqui grande conectado, às vezes tem uma safena doente conectada com um simples vasinho. Então, a gente não pode menosprezar, minimizar um simples vazio. Então, aparecer um vazio, mesmo sem sentir nada, procurar um médico para ver se é só um vazio mesmo ou se tem mais alguma coisa. Porque aquele vazio ali que está aparente pode estar escondendo algo que não está visível aos nossos olhos. Porque às vezes elas ficam por debaixo da gordura, debaixo da pele, um pouco mais distante. Então, às vezes, você não consegue visualizar a olho nu. E aí você não sente nada. Uma paciente jovem, imagine um quadro de uma paciente de 25 anos de idade, só com um vasinho pequenininho, que é meio feinho ali, mas não dói nem nada. E aí você vai, faz uma avaliação e tem uma safena doente, né? Essa mesma paciente vai lá engravida, tem filho, a doença vai progredindo e quando vai procurar o médico lá com seus 40 anos de idade, já está com as veias bem dilatadas, com a perna doendo, inchado, sendo que era muito melhor a gente tratar aos 20 anos atrás. Né? Pois é, viu, gente? Doutora, quais que são as dicas, então, quando a gente fala, né, de tratamentos de varizes para quem está nos acompanhando? Então, apesar da doença ser, o tratamento ser, realmente a gente fazer essas técnicas, não é só isso, né? Eu digo que o tratamento de varizes é a quatro mãos, o médico e o paciente, porque o estilo de vida influencia diretamente nessa doença. Qualquer doença crônica, tanto hipertensão, diabetes, varizes é uma doença crônica, então o estilo de vida influencia muito. Então, o que é que do estilo de vida influencia para piorar as varizes? Sedentarismo. Sim. Então, fazer exercício é fundamental, faz parte do tratamento. Aumentar este corpo. Exatamente. Exercício não é um mito, né? Antes achava-se que pegar peso, fazer musculação piorava as varizes, mas não piora, muito pelo contrário. Sobrepeso e obesidade. Então, quando a gente está acima do peso, vai refletir nas pernas, vai piorar e agravar a situação das varizes. Uso de hormônios, então como anticoncepcional, reposição hormonal. Então, isso aí tem que ser feito de uma forma muito ponderada, realmente com indicação e acompanhamento médico.
passar mais que 6 horas em pé ou sentado. Esse é o mais difícil. Sim. Esse é o mais difícil porque depende da atividade laborativa. Mas aí, se você controla todo o resto, isso aqui se torna insignificante, tá? E gestação. Na gestação, acontecem várias mudanças no corpo que acaba piorando em quem tem a tendência genética. Então, doutora, então não vou engravidar? Não, você vai engravidar na sua melhor forma. Se você tem varizes e quer engravidar, você não espera para tratar depois da gestação, você trata antes para diminuir o risco de complicação e não piorar o que você já tem hoje. Então, precisa controlar isso. Se controlando isso, procurando o médico, você vai ter varizes e não vai sofrer com elas. Muito bem. Quem quiser saber muito mais, como é que pode fazer? Como é que pode entrar em contato, doutora? Então, eu atendo no Park Shop, na Clínica Vênus, é o meu consultório principal. Mas eu estou sempre presente nas redes sociais, no Instagram, falando com todo mundo, tirando dúvida. Então, é só seguir lá, doutora Mari Falcão, que você vai conseguir ter muitas dicas sobre saúde vascular. Muito bem. Doutora Mari Falcão, é M-A-R-Y, tá? Falcão, você pode buscar lá mais informações. Doutora Meire, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui junto com a gente. Sempre bom demais tê-la aqui conosco e trazer essas informações e esses alertas, né? Então, se você aí, olha, está com varizes, algum vasinho, menorzinho que seja, já é importante que você busque logo, tá? Ajuda profissional qualificada e tratamento para cuidar o quanto antes, gente. É melhor sempre a gente evitar o que pode vir, né, doutora? Com certeza. Daqui a uns anos e ser, é claro, pior. Obrigada mais uma vez. Parabéns. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.